Olá, pessoal! Venho hoje falar sobre a Primeira Guerra Mundial com vocês. Bom, a Primeira Guerra Mundial é um evento histórico que acontece entre os anos de 1914 e 1918. Ele surge na Europa, mas vai se espalhar pela África e pela Ásia também. A Primeira Guerra Mundial, ela foi assim um evento muito marcante historicamente, porque foi um evento desastroso, se nós pararmos para pensar na destruição econômica, urbana da Europa e dos países que também sofreram batalhas, como na África e na Ásia. Ela destruiu impérios, ela fez com que esses impérios se fragmentassem, né? Ela mudou ali a ordem de forças na economia mundial. Até então a Inglaterra era a maior potência econômica mundial e ao final da Primeira Guerra os Estados Unidos saem aí como a maior potência econômica e militar do planeta. Bom, vamos lá, vamos entender então por que acontece a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela acontece por uma série de fatores, né? Principalmente pela competição econômica capitalista entre os países europeus. A gente tem um fenômeno muito conhecido, que a gente fala um pouco dele no 8º ano, que é o imperialismo, né? Que é a disputa aí entre esses países europeus por territórios na África e na Ásia, com o objetivo de avançar sobre essas regiões para obterem matéria-prima barata, para obter mercado consumidor para os seus produtos, visto que a economia europeia já havia crescido, alguns mercados estavam saturados, e ir para a África e para a Ásia, que ainda não estavam industrializados, era uma oportunidade de conseguir a matéria-prima, a mão de obra e um mercado consumidor para os produtos europeus. Então, o imperialismo é essa dominação europeia sobre o continente africano e asiático, tá bom? Bom, lá na década de 1880, a gente tem um evento chamado Conferência de Berlim, em que os governantes, os reis imperadores das maiores potências europeias daquele momento se reúnem para fazer a partilha entre si do continente africano. Nessa Conferência de Berlim, né, eles se debruçam sobre o mapa da África e dividem ali entre eles territórios, né, que ficariam sob o domínio de cada um desses países. A França e a Inglaterra, por serem as potências mais consolidadas naquele momento, saem na frente, se dão melhor, com mais terras, as terras ricas em diamantes, em petróleo, em carvão, em uma série de minérios, né? Obviamente ficam com eles. Eles ficam com as maiores porções territoriais do continente africano. A Itália e a Alemanha que inclusive sediava esse evento, eram dois países que haviam acabado de passar por um processo de unificação, né? A Itália e a Alemanha, ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, do século 19, passam por uma série de guerras e conflitos aonde eles se unificam seus territórios, seu povo, e começam a partir daí a dar um impulso às suas economias. E a Alemanha, a gente pode dizer que ela se torna um fenômeno capitalista nas décadas que se seguiram aí a sua unificação. A gente pode dizer o carro que vende cuscuz, tá? O melhor cuscuz da região resolveu vender cuscuz nessa hora que eu tô gravando o vídeo. Isso é ótimo, né? Ah, delícia. Bom, retomando aqui. A gente vai ter a Alemanha, nesses anos após aí a sua unificação, como um fenômeno de crescimento econômico. Ela vai se industrializar muito rapidamente e ela vai conquistar mercados fazendo frente à Inglaterra. A Alemanha se torna um calo no pé, né? Uma pedra no sapato da Inglaterra. A rivalidade entre alemães e ingleses
por conta do crescimento alemão, era muito grande. Esse crescimento da Alemanha, econômico da Alemanha, se assemelha muito ao incômodo que a China gera nos Estados Unidos na atualidade. Eu chego a acreditar que a China já ultrapassou economicamente os Estados Unidos, né? Porém, eles obviamente não querem perder ali o seu posto, a sua hegemonia, e por isso tantos conflitos nós temos visto aí desde o final do ano passado entre os dois países. E isso era muito comum entre a Alemanha e a Inglaterra por conta desse crescimento alemão. Ainda só para finalizar a questão da Conferência de Berlim, a gente pode dizer que a Itália e a Alemanha, não é que elas saíram prejudicadas, mas elas não se sentiram tão beneficiadas com a partilha da África, por serem países ainda pequenos e muito novos, né, nessa questão de países aí unificados, elas não ganham tantas porções, tantas terras, né, na África, e isso deixa ali uma pontinha de desejo de rever, de conquistar mais, vai gerar também uma tensão, né, com os outros países aí, com as potências centrais, né, com a Alemanha, com a França, etc. A gente pode falar também que, como um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nós temos o revanchismo francês. A França, ela, durante o período que a Alemanha passava pelas suas guerras de unificação, ela se envolveu em conflito com a Prússia, que é uma região que faz parte, né, do território alemão, após a unificação, a Guerra Franco-Prussiana. E nessa guerra, a França perdeu uma região riquíssima em minérios, que é a região da Alsácia-Lorena, perdeu esse território para os alemães. Os alemães tomaram, a Prússia tomou a Alsácia-Lorena da França nessa guerra. E aí isso gera um revanchismo, aquele desejo de vingança, de uma revanche, né, da França contra os alemães. Então isso também era mais um movimento aí de tensão entre os países europeus. Vou dar uma pausa e já volto, porque o carro vai passar de novo vendendo cuscuz. O carro do doce passou. Vamos voltar para a Primeira Guerra Mundial. Olha só, gente, falamos então sobre o revanchismo francês, sobre o crescimento alemão, como incomodava, né? Como rivalizava e concorria com a economia inglesa. E nós vamos falar também de outros fenômenos que aconteciam na Europa nessa época e contribuem para esse cenário de tensão que vão levar à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Havia movimentos nacionalistas desde o final do século XIX. Professora, o que é um movimento nacionalista? Quando a gente fala de nacionalismo, a gente está se referindo à nação. Nacionalismo, a gente falando assim a grosso modo, né, bem grosseiramente, é o que muitos chamam de patriotismo, né? O que é você ser patriota? Defender a pátria, a bandeira, canta o hino, valoriza os heróis nacionais, essa coisa toda. O nacionalismo, ele tem um quê desse patriotismo, mas ele vai um pouco mais além, ele é um movimento um pouco mais forte, né? E ele é bastante radical. A gente tem, por exemplo, dois movimentos nacionalistas na Europa, que é o pan-germanismo e o pan-eslavismo, né, que eles vão ter assim um confronto muito grande que vai inclusive fazer aí o estopim para a guerra começar. Pan-germanismo e pan-eslavismo, o que era isso? Pan-germanismo pregava a união de povos germânicos na Europa. Os germânicos são povos que chegaram lá na Idade Média que ocuparam regiões onde hoje é a Alemanha, a Áustria, algumas regiões da Polônia e mais alguns outros países europeus ali em torno ali da Alemanha. Bom, esses povos estão espalhados nessas regiões, em países, né, diferentes e tudo mais. E esse movimento pan-germanismo pregava a união desses povos, com o intuito de formar uma grande nação, uma nação forte, uma nação soberana, que conquistaria, que dominaria, que cresceria economicamente, e que esse nacionalismo traria o quê? A prosperidade, o bem-estar e a supremacia do povo germânico na Europa. E do outro lado a gente tem o pan-eslavismo, a mesma coisa, nesse caso valorizando os povos eslavos, que viviam em regiões como a Eslovênia, a Eslováquia, Sérvia, Bósnia, algumas regiões da Rússia, né? E o que acontece?
O pan-eslavismo, ele tinha como uma de suas lideranças principais a Sérvia, que tinha um propósito de construir uma grande Sérvia, de unificar todos os territórios, todos os países ali da região balcânica, que é uma regiãozinha que eu vou mostrar no mapa para vocês, unificar todos esses povos e garantir ali a sua soberania, o seu desenvolvimento e tal. E a Rússia, malandramente, apoiava esse pan-eslavismo sérvio, bósnio, etc. Por quê? Porque a Rússia era um paísinho, o maior país do continente. A Rússia, gigantesca, lá no norte da Europa, nas regiões mais frias do continente, ela ainda era um país muito agrário, né? Com uma industrialização que começava a crescer. E a Rússia desejava ter uma comunicação, vias de transporte mais eficientes para levar suas mercadorias e trazer também matérias-primas para a Europa Ocidental, para a África, para a Ásia. E essa região dos Balcãs, vocês vão ver no mapa que eu vou colocar aqui, ela fica de frente para o norte da África, ela fica do ladinho da Ásia, colada assim, vai fazer fronteira com regiões da Ásia, né? E também tá ali perto, né, da Europa Ocidental. Então, se a Rússia tivesse uma dominação, tivesse um controle, uma boa relação com os países balcânicos, ela teria vantagens econômicas, militares, né, estratégicas muito grandes. Então, por isso, ela apoiava esse pan-eslavismo, né, da Sérvia e dos países de populações eslavas. Já o pan-germanismo, ele era liderado pelo Império Austro-Húngaro, né, que havia dominado regiões dos Balcãs, como, por exemplo, a Bósnia. E aí isso gera um conflito. O pan-germanismo, no caso, apoiado e liderado pelo Império Austro-Húngaro, com grande apoio alemão, né, tinha o interesse de dominar essa região balcânica justamente porque essa região balcânica ela é estrategicamente importante para a economia, militarmente, etc. E aí começa a entrar em conflito o pan-germanismo com o pan-eslavismo. A partir do momento que o Império Austro-Húngaro invade a Bósnia, domina a Bósnia, isso já gera um movimento de resistência e o pan-eslavismo vai ter uma força muito grande nesses movimentos de resistência. Surgem vários grupos pan-eslavistas, a gente tem o Mão Negra, a gente tem... eu não vou lembrar o nome dos outros, me lembro só do Mãos Negras, mas tem vários movimentos, né? A Sérvia tinha essa questão do pan-germanismo, pan-eslavismo muito forte, né? Com esse projeto de construir uma grande Sérvia, e isso vai gerar uma resistência. A população na Bósnia era muito resistente a essa ocupação austro-húngara no seu território. Bom, então nós falamos de pan-germanismo, pan-eslavismo, dos nacionalismos, da concorrência capitalista, do imperialismo. Aí vou lembrar aqui um outro episódio também que aumenta a tensão. A Alemanha, que já havia dado esse boom econômico aí nas primeiras décadas do século, no final do século XIX, primeiras décadas do século XX, a Alemanha tinha um projeto grandioso de construir uma ferrovia que ligaria Berlim, sua capital, até Bagdá, onde hoje é o Iraque. Naquela época, Bagdá pertencia, o Iraque, né? Ele fazia parte do Império Turco-Otomano, que envolvia ali o Líbano, a Síria, o Iraque e alguns outros países. Bom, essa ferrovia, claro, favoreceria as relações comerciais com o Oriente Médio, traria aquele petróleo cobiçado até hoje do Oriente Médio para a Alemanha. E aí tu imagina, a Alemanha, que já era uma potência, tendo acesso tendo essa ferrovia, acesso a esse petróleo, levando suas mercadorias. E o detalhe, essa ferrovia, ela cruzaria toda a Europa, toda a região balcânica, passaria lá pelo Império Turco-Otomano, chegando até, né, o Oriente, até o Iraque. Bom, isso vai gerar, claro, um desconforto muito grande, né, aos países europeus, né, concorrentes, a França, a Alemanha e tudo mais.
Antes da guerra começar, no final do século XIX, a gente tem também a formação de alianças econômico-militares, de aliança de ajuda mútua. A Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Austro-Húngaro, pela Alemanha e pela Itália. E a gente tinha a Tríplice Entente, que era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. Esses países tinham interesses em comum e as rivalidades deles eram, né, com a aliança oposta, né? Eram interesses econômicos que se rivalizavam. E aí o que vai acontecer? Se a gente parar para pensar, o pan-germanismo, representado pelo Império Austro-Húngaro, estava ligado à Tríplice Aliança, ou às potências centrais, como também é chamado em alguns livros. E o pan-eslavismo estava ligado um pouco mais à Tríplice Entente, visto que a Rússia, né, que fazia parte da Entente, ela apoiava a Sérvia e a causa pan-eslavista. Ok. Bom, vamos ver então como a Primeira Guerra Mundial começa. O que é o estopim da Primeira Guerra Mundial? Eu falei que o Império Austro-Húngaro, ele anexou lá a Bósnia e isso gerou uma tensão, conflitos, protestos. Para tentar fazer uma missão diplomática e apaziguar os ânimos, o herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele faz uma visita à Bósnia, a Sarajevo, né, a capital da Bósnia, e ele, num determinado momento dessa visita, ele sai em carro aberto pelas ruas de Sarajevo e acontece um atentado a ele, né? Jogam uma bomba no carro, ele ainda não tinha sido morto, e aí um jovem sérvio vai lá e mete tiro pra cima dele, da esposa, mata ele e a esposa. E aí entornou o caldo. Era a gota d'água que faltava. Por quê? Ao sofrer esse atentado, né, o Império Austro-Húngaro vai adotar medidas, né, contra a Sérvia, porque o jovem que matou o arquiduque Francisco Ferdinando, ele era sérvio, pertencia aos movimentos pan-eslavistas sérvio, embora ele estivesse lá na Bósnia, né, arquitetado esse atentado para acontecer na Bósnia, que era um lugar, uma região de povos eslavos pleiteados aí pela Sérvia, né? Ele vai fazer com que o Império Austro-Húngaro declare guerra à Sérvia. E aí, como eu já havia falado anteriormente, a Rússia, por ter muitos interesses na região balcânica, apoiava esses movimentos pan-eslavistas sérvios. E aí ela sai em defesa da Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia vai e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Então eu vou colocar aqui para vocês, né? Tríplice Aliança, aí tem lá o Império Austro-Húngaro, e do outro lado aqui eu tenho a Tríplice Entente com a Rússia, né? E a Rússia apoia quem? A Sérvia. A Sérvia não tá dentro da Tríplice Entente, mas é apoiado por um país da Tríplice Entente, ok? Quando o Império Austro-Húngaro ele declara guerra à Sérvia, a Rússia vem em defesa e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Ativa o sistema de alianças. Porque o que eram essas alianças? Se eu tenho uma aliança, eu tenho uma patotinha de amigos. Se alguém vier me bater, meus amigos todos vão juntar comigo e vão partir para cima do meu inimigo. Não é assim que acontece naquelas brigas de escola que a gente vê por aí? Então, é o mesmo esquema dessas alianças militares que existem até hoje. Se um país membro é atacado, os demais países saem em defesa dele. E quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro para defender a Sérvia e ativa o sistema de alianças. Logo, a Alemanha e a Itália declaram guerra à Rússia, e aí logo a França e a Inglaterra vão declarar guerra junto com a Rússia aos demais países. Então a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente entram em guerra e começa lá em julho de 1914, 28 de julho, não me lembro mais a data, 14 de julho é a Bastilha, gente, é França, Revolução Francesa, Tia Alice tá ficando já meio pancadinha, acho que é 28 de julho, depois a gente dá uma googlada aí e pesquisa que, né, a gente descobre. Enfim, lá em julho de 1914 inicia a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela é diferente
de todas as guerras que haviam acontecido na história da humanidade. Por quê? Claro, nenhuma guerra é idêntica à outra, isso é um fato. Mas ela é muito diferente, gente. E ela é muito diferente porque ela ela é classificada como uma guerra total. O que é uma guerra total? A guerra total, ela é uma guerra em que as batalhas não acontecem apenas num campo de guerra. Elas acontecem não só com uma tropa, com um exército inimigo. Uma guerra total, ela é voltada à população civil. É para eliminar o povo, é para eliminar a cultura, é para destruir a fonte de subsistência, de sobrevivência daquele povo. Então, destrói fábrica, destrói plantação, destrói escola, destrói igreja. Vamos eliminar a cultura rival, tá? Por isso que no final da guerra a quantidade de mortos nunca antes na história se teve uma quantidade de mortos tão grande. Tem livros que falam em 8 milhões de mortos, mas eu já vi livro falando de 14 milhões de mortos. Enfim, milhões de mortos. Milhões de pessoas que perderam suas vidas nessa guerra. Sem contar a destruição, porque paralisou a economia, as maiores economias do planeta naquele momento foram paralisadas. As fábricas foram destruídas, as plantações. A Europa, para sobreviver durante a guerra, precisava importar alimentos, importar armas e munições, precisava importar tudo, porque a sua economia estava parada. E durante muito tempo, a gente pode dizer que a Tríplice Aliança foi levando a melhor no conflito, derrotando e ocupando os países da Tríplice Entente. É importante dizer que outros países agregaram-se a essas alianças, né? A Tríplice Aliança recebeu reforços, a Tríplice Entente também, e as batalhas se espalharam nas colônias africanas, asiáticas, por isso uma guerra mundial. Bom, até então a gente está falando muito da guerra na Europa e tudo mais, e em momento nenhum a gente fala dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nada estavam fazendo inicialmente em termos de guerra, porém, sentados de camarote assistindo o conflito na Europa, assistindo a Europa se destruir, eles vendiam armas, munições, equipamentos, roupa, comida, emprestavam dinheiro, ganhavam muito dinheiro com a guerra, mas não queriam se meter no conflito. Vendiam muitas mercadorias, muitas armas, muitas munições para os países beligerantes. O que acontece? Em 1917, a guerra tem uma reviravolta. A primeira delas é o ingresso dos Estados Unidos. Não é a primeira que eu tô falando, tá? O ingresso dos Estados Unidos na guerra. Bom, acabei de falar que eles estavam lá de camarote, assistindo o conflito, comendo pipoca e ganhando dinheiro. Bom, por que eles vão entrar na guerra? Por que eles saíram dessa posição tão confortável e lucrativa? Alguns submarinos alemães fazem ofensivas em águas marinhas americanas. E isso incomoda os Estados Unidos, fere a soberania marítima deles e a ameaça começa a se tornar uma ameaça e eles, como um troco, como uma resposta, eles vão lá e vão vão ingressar na guerra. Mas não é só isso, não. Havia um outro motivo também, muito forte, para eles entrarem na guerra. Eu acabei de falar que a Tríplice Aliança vinha ganhando, né? O que acontece? Os Estados Unidos venderam muitas coisas a prazo para a Inglaterra e para a França. Então, se a Entente perdesse, se a Inglaterra e a França fossem aniquiladas, como tudo indicava, os Estados Unidos iam sofrer um calotão, porque esses países não teriam condições de arcar com os compromissos econômicos financeiros assumidos com os Estados Unidos. Então, para impedir esse prejuízo econômico com a derrota dos países da Entente, os Estados Unidos também entram no conflito ao lado da Entente. E quando entram no conflito, entram com suas tropas muito bem treinadas, muito bem armadas, descansadinhas. As tropas europeias em geral, tanto da Tríplice Aliança como da Tríplice Entente, elas estavam esgotadas pela guerra. A quantidade de baixas era imensa, né?
E então chegam os soldados norte-americanos, treinadinhos, cheios de gás, ao lado da Tríplice Entente. Em um ano, em alguns meses, eles, junto com a Entente, vencem a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, né, junto aí à entrada dos Estados Unidos, tem uma outra reviravolta na guerra, que é a saída da Rússia. A Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial. E ela se retira da Primeira Guerra Mundial porque ela passa pela Revolução Socialista Russa, que é tema de um próximo vídeo que nós teremos aí. A Revolução Socialista Russa reivindicava a saída imediata da Rússia, porque aquela guerra não estava interessando, não era a urgência que a população russa tinha, eles passavam fome, o país era uma concentração de terra na mão da nobreza, não tinha emprego, e a guerra só consumia o dinheiro que eles não tinham, era gente morrendo de fome. Os soldados russos eram os que mais sofriam baixas no fronte, porque estavam mal alimentados, mal armados, tá bom? E aí, como exigência, e a vitória da Revolução Russa faz com que Lenin retire as tropas russas da guerra, tá bom? E aí a gente vai ter, né, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, e um ano depois, 1918, Tríplice Entente vence a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos o episódio do Tratado de Versalhes aí pra gente começar a finalizar e concluir o nosso conteúdo da Primeira Guerra Mundial. Bom, o Tratado de Versalhes foi o documento assinado após a guerra. Vários tratados foram assinados, tá? Não vou citar todos aqui. Mas o Tratado de Versalhes é o mais importante para a gente focar, porque é a partir dele que a gente tem a semente plantada para a Segunda Guerra Mundial. No Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra. Ela foi culpada sozinha? Claro que não. Todos os países tinham interesses, tinham rivalidades e queriam a guerra. Pronto. Esse é um ponto. Mas ela perdeu, a história é contada pelos vencedores, ela perdeu e foi considerada culpada pela guerra. Segundo, a Alemanha ficou proibida de ter forças militares acima de não sei quantos mil soldados, teve lá uma limitação da sua... Como é que chama? Não é infantaria, não. Do seu exército, perdeu parte da sua marinha de guerra, teve que devolver a Alsácia-Lorena, rica em minérios, para a França, perdeu territórios, colônias na África e na Ásia para a França, para a Inglaterra, para os vencedores, e teve que pagar uma indenização milionária, principalmente a França e a Inglaterra, pelos prejuízos de guerra. Uma guerra que todo mundo contribuiu para tal. E a Alemanha também sofreu muito prejuízo, estava arrasada. E não tinha dinheiro para pagar essa indenização. O dinheiro para pagar essa indenização foi obtido, né, através de empréstimos com os Estados Unidos. Então a gente pode dizer aí que o Tratado de Versalhes, ele humilhou a Alemanha e plantou a sementinha da vingança, do ódio, do mal no coração da Alemanha. E é daí que a gente pode entender o surgimento do nazismo, da ascensão de Hitler nos anos 20, a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? E em vez de colocar uma pausa nas tensões, nos conflitos europeus, não. O Tratado de Versalhes manteve as tensões europeias muito ativas, tá bom? Consequências da guerra. O mapa europeu, o mapa asiático, o mapa mundi mudou. Colônias afroasiáticas mudaram de posses, né, de possessões. A gente tem o Império Turco-Otomano se fragmentando em vários países. Líbano, Síria, Iraque, Armênia. A gente tem o Império Russo. Lá tem a assinatura do tratado de... Vou tentar falar esse nome, tá, gente? Brest-Litovsk. Eu vou colocar escrito aqui, tá, gente? Brest-Litovsk, eu acho que é esse o nome. No Tratado de Brest-Litovsk, assinado em 1918, eles perdem ali algumas regiões, como a Lituânia, Letônia, e algumas outras regiões, né?
Também depois eles vão agregar outras, porque aí em 1922 a Rússia vira União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí alguns desses países voltam a fazer parte aí, no caso, da União Soviética. E a gente tem o Império Austro-Húngaro também se fragmentando em Áustria, Hungria, Dinamarca, os países balcânicos, né, vão também ficar livres, né, da dominação do Império Austro-Húngaro. Então há toda essa mudança. E os Estados Unidos passam a ser a maior potência econômica do mundo. Eles vão financiar a reconstrução europeia, vão lucrar muito com isso, porque esse financiamento são empréstimos com juros. Enquanto a economia europeia estava arrasada porque seus parques industriais e suas plantações estavam destruídas, eram os Estados Unidos que fornecia produtos industrializados, alimento, roupa, tudo para a Europa. Eles importavam tudo, principalmente dos Estados Unidos, de outros países também. O Brasil teve um pequeno surto fabril nesse período para fornecer, por exemplo, alimentos, roupas, alguns insumos para a Europa em guerra, tá? E aí a gente tem os anos 20 dos Estados Unidos, são os anos loucos, os anos do consumo. A economia cresce, o crédito amplia. E aí em 1929 isso também dá um chabu e a gente tem a crise de 29. Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. O vídeo é longo, eu sei que não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Vamos estudar, tirem suas dúvidas, leiam aí o nosso material didático carioca. Se eu não estiver enganada, eu vou botar na descrição do vídeo, mas é página 280 a 284. Pode pesquisar na internet, tem esse videozinho aqui, tem inúmeros outros vídeos e tem alguns filmes também que eu vou ver se eu coloco na descrição. Tem um filme que estava no cinema no passado, eu não assisti. Tô até com vergonha de dizer isso, porque eu já era para ter assistido esse filme e não assisti. A gente tá em pandemia, mas eu não consigo ter tempo para assistir. Inacreditável, paradoxal, mas é uma realidade. Chama-se 1917, né? E pega esse período aí, Revolução Russa, Primeira Guerra, entendeu? Fica como sugestão, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas eu acho que sempre é válido a gente assistir e tentar visualizar um pouco daquilo que aconteceu lá atrás, tá bom? Saudades das nossas aulas, saudades de poder falar de uma outra maneira. A gente fica muito engessado no vídeo, a gente fica muito... Não tem muita espontaneidade, não tem a troca, não tem vocês me perguntando, e eu sinto muita falta disso, tá bom? Ai, por que a gente não tem um povo mais educado que ficasse em casa pra gente poder estar saindo dessa quarentena? Pra gente poder voltar à normalidade com segurança? Normalidade não, a nova normalidade e com segurança, né? Enfim, fiquem com Deus. Caramba, que beijão. Um beijo. Saudades.